Olá pessoal, então finalmente chegou a hora de apresentar o trabalho, finalmente. Então vamos lá. Bom, o título do trabalho é Onde estão nossos fornecedores? Então o que eu busquei fazer aí foi um reconhecimento de cenários baseados nas localizações dos fornecedores do governo brasileiro. O que vai ser abordado? Bom, a estrutura da apresentação é a mesma do artigo, né? Basicamente começa com uma introdução ao problema, a fundamentação teórica e trabalhos relacionados na área de reconhecimento de cenários, a metodologia, que são a descrição do que eu fiz nas fases do CRISP-DM, os resultados até o momento e uma breve conclusão e sugestões para a evolução do trabalho. Eu trabalho no ODP, que é uma unidade da CGU, hoje Ministério da Transparência, e essa unidade é responsável por monitorar a despesa pública com base em bancos de dados. E nós coletamos dois tipos de informações, algumas informações gerenciais, que são mais relativas à distribuição dos recursos, entre regiões, por tempo, enfim, são informações de interesse para o gestor para que auxilie a tomada de decisão dele. E existem informações de auditoria. Nesse caso, são alertas, indícios de irregularidade ou mau uso de recursos públicos, que são informações de interesse para os auditores, no caso deles precisarem utilizar algum método para priorizar uma ação de auditoria. Basicamente, o que a gente faz lá são tarefas de cruzamento e análise de dados. Então, nós cruzamos diversas bases de dados do governo, como CIAP, Receita, RAIS, enfim, com a intenção de gerar esses indícios de irregularidade ou então essas informações gerenciais de interesse do gestor. Então, as trilhas de auditoria são os resultados desses cruzamentos. Bom, alguns fornecedores que aparecem nas trilhas, né, nessas trilhas que eu descrevi antes, quando você busca esses fornecedores pelo endereço no Google Street View, você acha algumas imagens em locais estranhos para um fornecedor, ainda mais se for um fornecedor de grande porte. A gente acha imagens de zonas rurais, áreas desertas que realmente não tem nenhum prédio, nenhuma infraestrutura construída. Achamos áreas no meio de florestas e áreas sem infraestrutura, áreas pobres, próximas a lixões, favelas. Então a questão que a gente quer levantar aqui é se esses fornecedores realmente que estão em áreas como essa são capazes de oferecer serviços públicos com a qualidade esperada nos contratos. E pode ser o caso também daquele fornecedor nem existir, realmente ser um endereço lá de fachada que não tem nada, né? E esse dinheiro aí que o fornecedor recebeu é desviado. Então é algo interessante para a gente pesquisar, para a gente tentar automatizar. Como eu falei, assim, é importante automatizar esse processo porque não dá para conferir todas as imagens, né? Então, só em 2016 eu procurei os fornecedores que estavam ativos, ou seja, os fornecedores que tiveram contrato encerrado em 2016 ou então tem contrato de 2016 em diante, e eu encontrei quase 30 mil fornecedores. Então, se a gente fosse conferir essas 30 mil imagens uma por uma, isso seria muito custoso, e boa parte das imagens realmente não levanta suspeita e não é relevante para que a gente passe isso para os auditores. Então a solução realmente é tentar automatizar. Como que a gente poderia fazer isso? Existe uma área da visão computacional chamada reconhecimento de cenários. Então, nesse caso de reconhecimento de cenários, o que essa área busca? Essa área busca reconhecer qual a forma do cenário, né? Como é que a gente pode automatizar, como é que uma máquina pode compreender um formato de um cenário e diferenciar esse cenário de outros, né? Então, esta imagem aí do slide, ela é de um artigo
clássico, uma das primeiras tentativas aí de você tentar representar um cenário em um computador de uma forma considerando as características globais do cenário, não apenas só a união dos objetos que estão presentes nos cenários. Então basicamente o que eles fizeram foi verificar pixel por pixel da imagem, qual a intensidade daquele pixel, qual o brilho daquele pixel, e transformar isso nessas funções aí tridimensionais que estão embaixo das imagens. Então, através dessas funções aí que são chamadas no artigo de envelope espacial, eles conseguiram diferenciar imagens, cenários, por exemplo, que estão em um ambiente aberto, um ambiente fechado, que tem muitos prédios, áreas que tem mais natureza, enfim. Então eles conseguiram identificar essas características globais das imagens utilizando essa técnica. Mas o que a gente vai usar hoje é o estado da arte que veio de 2012 para cá, que são as redes neurais por convolução. Em inglês é Convolutional Neural Networks. Então, basicamente, a rede neural por convolução, ela se diferencia das redes neurais tradicionais por aplicar algumas operações nos atributos da imagem antes de realmente passar a imagem para o classificador no final da rede. Então ele aplica uma operação chamada convolução, que basicamente pega pequenos pedaços da imagem e para cada pequeno pedaço ela aplica uma rede neural com os mesmos pesos. Então por que isso? O objetivo dessa operação é para buscar a invariabilidade da imagem. Então você torna a imagem resistente a variações, Então se esse robozinho estivesse em pé com a mão levantada para cima, ou se ele estivesse de cabeça para baixo, ainda assim a rede tem que ser consistente o suficiente para poder identificar isso como um robô, essa imagem como um robô. Então, independente de onde essa mão esteja na imagem, é importante que a rede consiga captar isso como uma mão, Então é por isso que essa operação ela divide a imagem em vários pedaços e procura aplicar as classificações em cada pedaço. Então, onde tiver uma mão desse robô, ela vai poder identificar isso. Bom, e a segunda operação que diferencia as redes neurais por convolução é a operação de subsampling. Então, basicamente, ela descarta as informações que são menos importantes. Então, por que isso? Justamente para prevenir o overfitting. Então, se você tem uma imagem, você se apega muito aos detalhes da imagem, você acaba perdendo essa resistência à variedade das imagens. Então, muitas vezes o que interessa na imagem está em determinados pontos da imagem, normalmente alguns pontos focais, e o restante da imagem não é muito relevante, inclusive pode até prejudicar o modelo, ele pode até se confundir com esses detalhes. Então, a técnica de subsampling, ela procura realmente selecionar aqueles features, aqueles atributos que são mais importantes para a classificação e descartar o que não for relevante para não confundir o modelo. E depois de sucessivas operações, camadas de convolução e subsampling, a gente chega nos atributos prontos para rodar na rede neural, que a gente chama de rede neural completamente conectada, que seriam todos os neurônios conectados a todos os outros dentro nas próximas camadas. E essa classificação, e aí sim e é nessa camada completamente conectada que ele realmente faz a classificação em si, uma vez que ele prepara todos os atributos aqui através dessas operações de convolução e subsampling. A metodologia que todo mundo utilizou na disciplina, foi a CRISP-DM. O entendimento do negócio eu já expliquei um pouco
sobre o ODP, sobre a necessidade da gente automatizar o reconhecimento desses cenários. A partir daqui nós vamos ver a parte de entendimento de dados, preparação de dados, modelagem e avaliação, que são os resultados. E a implantação, ela não vai ser feita no momento, porque o trabalho está no estágio inicial, então isso será feito posteriormente. Bom, entendimento dos dados. O ideal seria que a gente conseguisse os dados das coordenadas dos fornecedores, né? Então, com isso, a gente teria uma localização mais exata. Mas não é possível, não existe essa informação em base nenhuma. Então, o jeito mesmo foi pegar os endereços, né? E para delimitar o escopo, eu peguei os fornecedores ativos em 2016. O que eu quero dizer com ativos em 2016? Eu quero dizer aqueles que têm ou tiveram contratos que terminaram esse ano. Então são fornecedores que têm contrato de 2016 em diante, ou fornecedores que tiveram contratos iniciados em anos anteriores, mas que finalizaram esse ano. Bom, existe também a necessidade de verificar os aditivos, né? Porque um contrato pode teoricamente terminar em 2015 inicialmente, mas pode sofrer um aditivo que estenda o prazo dele para 2017. Aí sim ele vai cair dentro do nosso escopo. Então eu tive que buscar dentro do CIASG qual era a data que identificava o fim do contrato e também qual era a data que identificava o fim do contrato caso houvesse um aditivo contratual. Bom, uma vez que eu consegui delimitar bem o escopo, eu gerei essa query, carreguei esses dados para o R, né, e obtive 29.299 fornecedores, quase 30 mil. Né. O problema é que quando a gente vai verificar as datas lá de início e fim do contrato, existem contratos na base de dados que, segundo a base de dados, terminam em 2200. Então eu realmente senti a necessidade de tratar estes casos, né, descartar esses casos, porque muito provavelmente a data foi informada incorretamente. Então aqui o que a gente vê foi uma das normalizações que eu fiz de 0 a 1 das durações dos contratos, e através de um cluster pelo algoritmo Caminhos eu consegui isolar aqui os casos que tinham valores mais altos, né? Inicialmente eu excluí esses dados aqui do cluster superior, mas eu verifiquei que alguns dados desse cluster azul aqui também estavam bem altos, tinha contrato que terminava em 2100 aqui, então eu excluí esses dois clusters de cima aqui e fiquei só com essa parte de baixo. Bom, qual foi o modelo que eu utilizei? Eu utilizei uma implementação de uma rede neural por convolução chamada PlaceCNN. Essa rede ela foi implementada em um framework que tem uma interface para Python. O nome desse framework é CAFI. Esse framework é criado pela Berkeley, ele é muito intuitivo, de certa forma. Você consegue descrever a estrutura da rede de uma forma fácil, você consegue também rapidamente testar um conjunto de dados nessa rede. Bom, então, como não existem labels para as imagens dos fornecedores, para os cenários dos fornecedores, eu utilizei uma rede pré-treinada. A PlaceCNN já foi treinada com mais de 2 milhões de imagens e em 205 categorias de cenários. Então, eu achei que como uma medida inicial, né, assim, para esse trabalho, seria interessante eu pegar as imagens lá que eu obtive do Street View dos fornecedores, obter uma classificação deles utilizando essa rede e ver o que acontece. Bom, antes de a rede realmente processar essas imagens, a imagem tem que ser transformada para poder ser uma entrada aceita pelo modelo. Então o que eu tive que fazer? Tive que normalizar as imagens,
né, subtrair a média das imagens de todas as imagens. Então existe um modo de calcular uma imagem média. E aí você pega essa imagem média e subtrai das outras imagens. Você também tem que calcular a transposta da matriz da imagem. Então, o que era a coluna na imagem original vira a linha. Enfim, você inverte as dimensões da imagem para poder servir de entrada para o modelo. O formato que o modelo aceita é BGR, não é RGB. Então isso também tem que ser alterado. Também teve que ser normalizada a escala de pixels da imagem para essa escala de 0 a 255. E o modelo também espera uma imagem de tamanho 227 por 227, então de largura e comprimento. Então eu também tive que converter a imagem para esse tamanho. Isso talvez tenha causado alguns problemas na classificação. Essa última transformação aqui talvez tenha limitado um pouco a minha classificação. Bom, resultados até o momento. Então eu fiz um gráfico aqui de barras dos cenários mais frequentes encontrados. Então a gente vê aqui que a maior parte dos casos veio autoestrada. E eu já esperava isso, porque quando eu baixei as imagens eu já percebi que havia muita imagem de estrada, porque o padrão do Street View realmente é fotografar o carrinho na estrada. Então realmente existe esse problema. Então, para as próximas versões do trabalho, eu acredito que se a gente fizer uma rotação da imagem 90 graus, por exemplo, a gente possa encontrar resultados mais interessantes. E a API permite você fazer rotações nessa imagem, porque o Street View é uma imagem 360. Bom, existem alguns resultados que não deram muito certo. Por exemplo, essa imagem aí foi classificada como favela. Realmente não consigo entender porquê. Será que a limitação da entrada da rede, ele acabou pegando um ponto ali que ficou parecido, mas realmente essa imagem não me parece uma favela. Parecem casas bem estruturadas, enfim. Não entendi o motivo de isso ter sido classificado como favela. Esse resultado aqui foi classificado como cela de prisão. Não é uma prisão, não é uma cela de prisão, mas dá para entender por que o modelo fez isso, por que o computador identificou isso com a cela de prisão. Justamente porque ele identificou essas grades aqui e isso foi determinante para ele classificar como cela. Mas enfim, não é o resultado correto, mas já tem alguma consistência aí. Bom, aí existem alguns resultados mais animadores. Por exemplo, esse caso aqui foi classificado como floresta tropical. Realmente é uma floresta, é possível classificar isso aqui como uma floresta. Realmente é um local suspeito aí para um fornecedor do governo. Bom, e esse caso aqui foi classificado como deserto de vegetação. Realmente é um lugar deserto e tem alguma vegetação. Então realmente o modelo acertou nesse caso também, levantando uma imagem suspeita. Eu percebo que em algumas classes ele acerta mais do que outras. Esse caso de deserto de vegetação ele acertou bastante, floresta também. Então isso tem que ser analisado, de repente entender melhor como é que a saída do modelo para pegar a probabilidade dele ter sido classificado como determinada imagem, porque aí você já tem uma informação mais confiável, uma classificação mais confiável do modelo, da resposta do modelo, né? Então, alguns resultados a gente teve como conclusão. Tivemos alguns resultados interessantes, mas existe espaço para melhoria. Então, as sugestões aí para evoluir o trabalho, a primeira, como eu já falei, é mudar a orientação da imagem, abaixar o cenário de Street View para pegar menos estradas, né, como classificação. Baixar as imagens também com o maior tamanho e resolução possível. Então a ideia é tentar pegar o máximo de informação possível para alimentar o modelo
E por fim, eu acho que o caminho natural aí seria aplicar alguns métodos mais simples para clusterizar as imagens, né? E aí sim, criar os nossos próprios rótulos para os grupos resultantes e treinar essas imagens com os rótulos que nós criamos na rede para esse CNN, e aí sim ver o que vai acontecer. Realmente eu acho que um dos problemas do trabalho foi justamente que, como os labels já estão classificados, eles não estão classificados de acordo com a nossa realidade. De repente, se a gente classificar as nossas imagens de acordo com a nossa realidade, a gente consiga resultados mais precisos, né? Então basicamente foi isso aí.